Ah, a Disney. A gente conhece a Disney por ser aquela empresa que encanta a gente com seus musicais, contam pra gente aí os seus filmes de conto de fada, com histórias focadas em princesas e heróis que estão enfrentando o mal e que sempre encontram o seu final feliz. Mas você sabia que a Disney tem um filme um tanto controverso? Pois é, a gente vai falar desse filme que a Disney quer esquecer, que é A Canção do Sul. Olha, antes que você se empolgue aí, né, na história da Canção do Sul, em saber por que ele é um filme controverso, né? Pra quem não conhece a história, pra quem conhece também, eu sei que você vai se empolgar. Então vamos logo deixar o like, curtir, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário aqui, né? O que é que você achou dessa história que eu vou contar aqui pra vocês. Ao final do vídeo, deixa um comentário também que é bem importante. E também compartilhe com seus amigos que gostam de Disney ou que vocês acham também que vão gostar desse assunto. Pois é, né? Já tem muito tempo que a Disney não comercializa, não lança em DVD, não lança em Blu-ray, não comercializa de nenhuma maneira a Canção do Sul. Porque, como eu disse, é um filme que ela quer esquecer. É um filme bastante controverso, que há quem diga que tem teores assim, a gente vai debater um pouquinho também sobre isso hoje. Ainda mais na atualidade, né, que tá aí essa campanha de Vidas Negras Importam, né, então a gente resolveu trazer essa temática aqui para vocês hoje. Então o presidente da Disney, então, também o chefão aí da Disney, né, o Bob Iger, ele que é o CEO da Disney, o chefe da Disney, né, ele deu até uma declaração recentemente falando sobre a Canção do Sul, questionando por que a Canção do Sul, inclusive, não está no Disney Plus. Eu assisti recentemente e cheguei à conclusão que não devemos trazer ele de volta. O filme é bom, mas tem muita coisa errada. E com certeza ele se tornaria ofensivo nos dias de hoje para muita gente. Se chegou até a especular, né, de que o filme A Canção do Sul poderia chegar no Disney Plus com uma marca falando que ali ele retrata, né, opiniões de uma época que ele foi feito, né? Mas o fato é que, pelo menos até o momento, a Canção do Sul, nem no Disney Plus ela está. Uma das poucas coisas que a gente vê na atualidade, na verdade, sobre a Canção do Sul, e que inclusive vai ser retematizada, é uma atração, né, bem tradicional, né, dos parques Disney, que é a Splash Mountain, que apesar do nome não remeter à Canção do Sul, ela é ambientada lá na história do filme, né, onde você vê um coelho sendo perseguido por uma raposa e por um urso, né, e que inclusive também recentemente saiu a notícia que inclusive a Splash Mountain ela vai ser retematizada, né, para ser ambientada aí na história da princesa e o sapo. Sabe quando foi que a Disney resolveu esquecer a Canção do Sul? Em 1986. De lá pra cá ela não lançou mais nada referente ao filme, né? Mas inclusive recentemente aí a Funko, né, ela lançou aí Funkos referente aos personagens da Canção do Sul, em comemoração, né, a atração, tem Funkos exclusivos dos parques Disney, então a Funko lançou. Pronto, é a única coisa que nós temos comercializando aí até o momento da Canção do Sul. A Canção do Sul, que foi lançada em 12 de novembro de 1946, e que tem aí, né, o título de ser o primeiro filme da Disney que vai misturar live action com animação. Para quem não sabe, né, a história ela vai se passar partes aí animadas, né, onde vai se narrar aí a história do coelho Quincas. Ele vai falar mais um pouquinho sobre ele já já. O filme ele é ambientado aí na época da reconstrução, né, que é o período que lá nos Estados Unidos, que vai vir logo após a Guerra Civil, onde acontece aí a libertação dos escravos lá dos Estados Unidos. A história vai acompanhar aí, né, o Tim Ramos, ele que é um ex-escravo que trabalha numa fazenda de algodão, e ele gosta de contar a história aí para as crianças do Coelho Quincas, do João Honesto e do Zé Grandão. Inclusive a história vai focar bastante, né, na história na relação do Tim Ramos com o Johnny, que é um menino que acaba de se mudar, um menino branco que acaba de se mudar para a fazenda de algodão, né, um menino de 7 anos e que vai adorar ouvir aí as histórias do Tim Ramos. Gente, na época aí que a Canção do Sul foi lançada, ela foi um grande sucesso, né? Inclusive ela ganhou aí o Oscar de melhor canção original pela música Zip Zap Doo.
que é uma música que é bem conhecida, inclusive até hoje, né, para quem gosta da Disney, para quem é fã da Disney, que toca bastante nos parques também, inclusive. O filme A Canção do Sul é baseado aí na obra do Joel Harris, que é baseada aí, né, em contos afro-americanos, né, que sendo retirados de histórias que foram sendo transmitidas oralmente dos navios negreiros. Tá, então já vimos aí a importância da Canção do Sul, mas vamos ver agora porque então ele é bem polêmico. O filme ele é acusado aí de ter estereótipos racistas, inclusive na época que o filme ele foi escrito, dizem que os acionistas da Disney na época eles até aconselharam o Walt Disney a não contar essa história, mas dizem que ele decidiu fazer o filme assim mesmo, né? A gente percebe que o Disney, ele quando encasqueta uma história da cabeça, ele quer contar aquela história. Qual é o problema aqui da Canção do Sul? No filme, os negros, eles são meio que mostrados como inferiores aos brancos, né? Coisa que na época da escravidão isso era muito comum, o homem branco se achar superior ao homem negro. Eles são mostrados no filme como aceitando essa dominação, né? Cantando, alegres, bem positivos. Eles são mostrados aqui no filme bem passivos, inclusive, com essa dominação. O outro problema do filme é que são os trabalhadores, né, que são mostrados aí no filme, que trabalham na fazenda de algodão que eu contei pra vocês. Não está bem claro se na verdade se eles são ex-escravos, se eles são escravos. O filme ele não ambienta muito bem isso pra gente. Mas o fato é que eles estão lá cantando, alegre, aceitando ou não essa dominação. E o problema é que eles já percebem que eles não estão ganhando nada por isso para trabalhar ali, né? E quando a gente sabe que, na verdade, a escravidão ela não era aceita assim passivamente de uma maneira tão alegre aí pelos negros, né? O outro problema também aqui são os estereótipos, como eu disse para vocês, né? Os personagens das histórias aí que o Tim Ramos ele conta para as crianças, eles falam de uma maneira exagerada, de uma maneira errada, né? Chegando até um pouco ser mal educados, então isso mostra também um certo tipo de estereótipo racista aí. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Tim Ramos, que também merece destaque, né? Ele que é o protagonista aí do filme, né? Inclusive ele foi feito aí pelo ator James Baskett, ele que foi aí, né, o primeiro ator negro a receber um Oscar honorário da Academia, né? Que promove o Oscar, né? Mas na época aconteceu um episódio muito chato, porque ele foi barrado, né, da premiação, ele não pôde receber esse Oscar honorário, porque na época, inclusive, os negros eles eram proibidos de entrar em teatros, né, americanos. Qual é o problema aqui do Tim Ramos que eu quero falar para vocês? Ele é descrito aqui como um ex-escravo e que leva uma vida simples e feliz. E que demonstra, na verdade, aqui tem um certo saudosismo do que ele já viveu antes, provavelmente na época em que ele era um escravo. E ele é demonstrado aqui como um servo feliz aos seus senhores. E a gente há quem defenda, inclusive, né, que a Disney ela se retrate com a Canção do Sul e ela faça um remake, para assim tentar consertar todos os erros que estão presentes aí no filme. E há aqueles que defendem que a obra seja mostrada tal como ela foi feita, pois como foi dita, ela representa o pensamento de uma época. E o filme em si faz parte da história da empresa. E, portanto, por representar o pensamento de uma época, o filme ele não demonstra o pensamento da empresa atualmente. E assim, a Disney não deve tentar esconder parte do passado da sua história. Conta pra mim aqui, então, se você gostaria de ver, né, o remake, né, dessa história, né, da Canção do Sul. E se você também gostaria de ver o filme original, se ficou curioso, mesmo sabendo que ele contém esses estereótipos aí racistas. O vídeo de hoje, então, foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, deve saber um pouco mais sobre essa história um pouco obscura da Disney, né? E a gente se vê, então, aqui no nosso próximo vídeo aqui do nosso Mundo Camundongo. Tchau e até a próxima!